Ó glória. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Passando aqui para deixar uma reflexão para o teu coração. Estava meditando na palavra do Senhor e tirei alguns aprendizados para as nossas vidas, para a minha vida, e eu quero compartilhar com os irmãos também aqui na palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, que em minhas lutas Ele tem mostrado que está comigo e o nome dEle está sendo glorificado. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão do nosso coração que se encontra em Lucas, versículo 22, capítulo 22, glória a Deus, e versículo 39 ao 46. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ser em breve nas minhas palavras, não vou me estender muito, mas eu creio que você vai entender o que é que o Senhor quer transmitir através da sua palavra, usando a minha vida. Glória a Deus. Fala assim a palavra do Senhor. E saindo, foi como costumava, para o monte da Oliveira. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou naquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entre em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. Glória a Deus. E o seu suor tornou-se em grande gota de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo e triste. E disse-lhe: por que está dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entre em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui, irmão, ele nos dá um exemplo como a gente deve vencer aquilo que está sobre as nossas vidas. Temos que estar em constante oração para que a gente não venha cair em tentação. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele costumava ir para o monte da Oliveira. E a Bíblia diz que com ele os seus discípulos o seguiam. E eu fiquei, se os discípulos eles seguiam a Jesus, eles tinham que ser o exemplo de Cristo também. Só que nem todos que seguem Jesus quer o exemplo de Cristo para a sua vida. Você está entendendo?
Nem todos que seguem o Senhor Jesus vivem uma vida de oração, vivem uma vida de renúncia. Nem todos, aleluia, louvado seja Deus, que serve o Senhor Jesus obedece à palavra. Nem todos que serve o Senhor Jesus renuncia às suas vontades. Era isso que o Senhor, Ele falava ao meu coração. O problema não é seguir. O problema é pegar o exemplo de Cristo e trazer para a minha vida. Ele é o modelo perfeito para mim. Eu não tenho que me espelhar num homem. Porque tem pessoas que dizem assim, eu saí da igreja porque fulano fez isso e eu saí da igreja. Não. Você tem que se espelhar em Jesus. Estamos diante de pessoas falhas. Estamos diante de pessoas imperfeitas. Pois eu também sou imperfeita. E eu também sou falha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus subindo ao Getsema, louvado seja o nome do Senhor, para orar, os discípulos não seguiu o exemplo de Cristo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando ele vai para o monte orar, ele ainda avisa aos seus discípulos que eles fossem também orar, para que não caísse em tentação. Deus, Ele está nos avisando a todo tempo e a toda hora. Porque tem pessoas que botam a culpa no Senhor, porque foi frustrado, porque alguém decepcionou, porque perdeu algo, porque a porta se fechou, porque está tudo indo de mal a pior. O que é que o Senhor, Ele tem nada a ver com a nossa luta, com as nossas frustrações. Ele não tem nada a ver, Ele não tem culpa de nada. Ele, sendo Jesus, Ele foi para o monte orar porque Ele sabia o que estava por vir. A Bíblia diz que em seguida Ele ia ser preso. A pessoa que não tem uma vida constante em comunhão com o Senhor, a primeira coisa que ela faz é entrar na carne. Louvado seja o nome do Senhor. Você já vai entender o porquê dessa palavra que eu estou dizendo. Que alguém que não ora, que alguém que não busca, que alguém que não lê a palavra, que alguém que não anda em retidão com o Senhor, ela entra na carne. Você vai já entender. Aí a Bíblia diz que Ele diz, ora para que não entre em tentação aqui. No versículo 40. Aí a Bíblia diz que Ele se afastando um pouco, Ele vai se pôr de joelho, Jesus, vai se pôr de joelho e vai orar. Aí eu fico pensando, até Jesus desceu, até Jesus orou, até Jesus se prostrou, até Jesus subiu o monte. É porque tem pessoas que não têm a mesma coragem que eu e que você, de estar subindo o monte, de estar pagando preço, e fica nos criticando. Porque tem pessoas que concordam, tem outros que não. A Bíblia diz que Jesus subia ao monte. E para que a gente sobe o monte? Para a gente estar de pé no dia mau. A Bíblia diz que a agonia de Jesus era tão grande. A Bíblia diz que ele orando, ele vai dizer, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus ali,
ele não estava fazendo a sua própria vontade. Porque a nossa vontade é de se balançar numa rede. A nossa vontade é de estar assistindo. A nossa vontade é de estar no nosso conforto. Mas Jesus estava em constante oração. Aí tem pessoas que criticam. Tem pessoas que falam que não sabem. Tem pessoas que não sabem da nossa renúncia, do que nós estamos vivenciando para nós estarmos de pé. É o mundo se acabando aí. É tudo pegando fogo aí, mas você está de pé. Por quê? Porque você tem reserva. Você procura buscar a face do Senhor. Você procura subir monte e monte revestimento de poder sobre as nossas vidas. É por isso que tem muitos crentes, louvado seja o nome do Senhor, que hoje é um fogo medonho, mas quando a luta chega, o fogo acaba. O fogo se acaba, ninguém vê mais a pessoa de pé. Só vê falando da luta, só vê falando dos problemas. Só vê alguém murmurando. Porque não deixou reserva. A Bíblia vai ser bem clara. Vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Louvado seja o nome do Senhor. É para isso que você se reveste. É para você estar de pé num dia mau. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem pessoas que acham que é besteira subir monte. Tem pessoas que acham que é besteira você fazer propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não devemos se incomodar com A ou B, o que está pensando sobre eu e você, não. Nós temos que saber o que o Senhor pensa de mim e de você. Aí a Bíblia diz que ele estando no monte orando, a Bíblia vai dizer que um anjo apareceu e confortava o Senhor. Eu quero te dizer que quando nós buscamos a Deus, tem conforto para nossa alma. Quando nós buscamos o Senhor, tem refrigério. Não importa a agonia que você está vivendo. Jesus estava passando por uma agonia muito grande, que a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue e caía até o chão. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma agonia muito grande, porque ele sabia o peso que estava sobre os seus ombros. Ele ia morrer por toda a humanidade, irmãos. Ele ia ser chicoteado, ele ia ser escarnecido, ia ser cuspido. Ele ia passar por muita zombaria. E às vezes nós não queremos passar por nada. Vem uma perseguiçãozinha, a gente já quer fugir, já quer entrar na caverna, já quer se esconder, já quer mudar de igreja. Não. É na perseguição que o Senhor também, ele revela o nosso caráter também. Peça para o Senhor blindar a tua mente. Peça para o Senhor blindar o teu coração, porque tu pode até escutar o que tu não quer. Só que não vai entrar no teu coração. Vai bater e vai voltar, porque tu está escoltado com as armaduras de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai estar escoltada. Glória a Deus. Nós temos que estar revestida do poder do Senhor. Temos que estar, louvado seja o nome do Senhor, em oração, pedindo ao Senhor, que o Senhor possa, louvado seja o nome do Senhor, nos dar a sensibilidade de escutar o Espírito Santo que nós devemos fazer diante da adversidade, diante da luta, diante das percas, diante do dia mau. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia